Como eu sei se eu estou conduzindo o meu cliente para dentro da história? É disso que nós vamos falar isso. Como é que eu sei, né? Como é que, ao narrar uma história, eu sei que eu estou conduzindo ele na história? Então, é disso. Aí, para explicar um pouco sobre isso, eu preciso falar um pouco sobre as atenções e os tipos de atenções para a gente poder saber e determinar se a gente está conseguindo conduzir mesmo ou não. A atenção é um processo cognitivo que permite que a gente escolha um estímulo, algo que está à nossa volta, para manter o foco e a concentração naquele estímulo, mesmo que a gente esteja em um ambiente barulhento, mesmo quando a gente está, por exemplo, dentro do metrô ou dentro de um ônibus, num lugar muito barulhento, a gente consegue focar a nossa atenção naquilo que a gente escolhe focar. Se a atenção, a gente precisa dela para fazer várias atividades do nosso dia a dia, e mesmo ela sendo uma atividade extremamente complexa, é possível a gente mapear alguns tipos de atenção. Então, a gente tem vários estudos que falam sobre os tipos de atenção. Alguns estudos são controversos, mas dentro da psicologia, por exemplo, no estudo da psicologia, existem 4 tipos de atenção, foram determinados, né? 4 tipos de atenção: a seletiva, a alternada, a sustentada e a concentrada. Porém, ao longo do tempo, alguns cientistas, alguns pesquisadores descobriram que a nossa atenção não é um processo individual no nosso cérebro. Ele, na verdade, é uma cadeia de subprocessos que ocorrem juntos. O modelo que a gente segue, normalmente, é um modelo da década de 80. E baseado nesse modelo, nós temos 6 tipos de atenção. Nossa atenção é dividida em 6 partes. Então, por isso que alguns estudos são controversos. Mas nós não vamos falar de nenhum deles, nós vamos falar das atenções dentro da narrativa, a atenção que eu aprendi segundo a comunicação. O nosso cérebro, gente, tem uma fraqueza, como vocês já sabem, uma fraqueza neural e hormonal pelas histórias. E as histórias produzem um tipo de atenção muito peculiar, muito só dela. Nós vemos na comunicação 3 tipos de atenção. Eu aprendi isso num curso que eu fiz sobre comunicação, sobre storytelling. Nós vamos entender como esse processo se dá para fisgar a atenção do escutador no momento em que estamos narrando uma história. Nesse estudo que eu realizo, nós trabalhamos com apenas 3 tipos de atenção, porque é isso que importa para nós. Nós temos a atenção concentrada, a atenção periférica e a atenção projetiva. A atenção concentrada, ela não é produzida pelas histórias. É quando a gente está interessado em algum assunto, o assunto nos interessa, chama a nossa atenção, a gente foca a atenção nesse assunto que nos é interessante. Esse tipo de atenção, a atenção concentrada, tem a ver com pensamento lógico, tem a ver com pensamento racional. Ela é hipercrítica. Então, é mais ou menos assim, vocês estão ouvindo eu falar aqui, e aí você fica mais ou menos assim, ela está seguindo um pensamento lógico? Será que isso que ela está falando é verdade? Será que o que ela está falando segue uma linha de raciocínio sobre o que aconteceu antes? Segue uma linha de raciocínio lógico? Então, a gente fica racionalizando o tempo inteiro enquanto estamos concentrados naquele assunto. E muitas vezes ficamos contra-argumentando com as nossas crenças, né? A gente contra-argumenta aquele assunto que a gente ouve. E ela também é uma atenção que você, por exemplo, você está ali ouvindo, você está concentrado naquilo, mas você pode mexer com a bolsa, você pode olhar outros cantos, olhar o teto, olhar a cor da parede, mas você está atento, você está completamente voltado para aquele assunto. Então, o assunto te interessa, toda a sua atenção está voltada para lá, mas ela não é tão maravilhosa para nós, porque você se envolve, mas ao mesmo tempo você fica assim, nossa, nunca ouvi falar nesses 3 tipos de atenção. Onde será que ela aprendeu isso? Ah, será que isso é verdade? Então você não está 100% envolvido. Você não se envolve emocionalmente, você fica só ali racionalizando aquilo que você está ouvindo. Mas você está concentrado. A próxima, que é a periférica, ela é quase o contrário da atenção concentrada. É quando o assunto não te chama muito a atenção.
mas você tá lá ouvindo. E aquilo não faz diferença nenhuma na sua vida, sabe? Você tá lá olhando meus olhos, olhando meu cabelo, olhando a maquiagem, minha roupa, olha celular, você tá afim de sair, ir para outro lugar, falar, deixa eu ver se tem outras pessoas ao vivo. O assunto não te interessa. Eu sempre dou um exemplo de quando o Facebook, a gente ficou sabendo que o Facebook ia mudar os algoritmos. Pronto, o Facebook mudou o algoritmo. Meu Deus, o que você fez com isso? Nada. Continuou tocando tua vida. Isso não fez diferença nenhuma na sua vida. Então, muitas vezes, a atenção periférica, ela está voltada quando a gente recebe informações. Informações que não nos afetam, não nos tocam, que não fisga a nossa atenção concentrada. Ela também não é muito positiva. Todos os três tipos de atenção são necessários, ok? Mas elas não são positivas para o contexto da terapia. A atenção projetiva, somente as histórias conseguem fisgar e provocar, somente elas. E a atenção projetiva, ela combina o melhor da atenção concentrada e da atenção periférica. Então, muitas vezes a gente acha que ao narrar uma história, o cliente vai ter que ficar assim, você, ó, como se estivesse completamente hipnotizado. Não, ele pode muitas vezes desviar um pouquinho a atenção, aí ele volta para você de novo. Ele concentra o melhor das duas. Você fica focado, você pode sim, se alguém chegar, você olhar esse alguém entrando, ou alguma coisa te mexeu, ou alguma coisa coçou em você. Porém, a atenção projetiva, ela faz uma coisa que é fazer com que você se projete para aquela história que você está ouvindo. Então, o tempo inteiro nós estamos vendo o que se passa com o personagem, o que ele sente, a gente se identifica com o personagem e a gente vivencia a história dele. Então, dentro de nós, a gente fala assim, nossa, eu vivi esse conflito, eu já passei por isso, eu sei o que ele tá passando, eu sei o que ele está sentindo. Vai provocando uma identificação. Como é que a gente consegue a atenção projetiva? Somente narrando histórias, utilizando dos 5 sentidos sensoriais. Agora vocês vão conseguir identificar por que às vezes alguém está contando uma história, você não consegue se projetar para dentro da história? Uai, não é uma história? Somente as histórias conseguem fisgar e provocar a atenção projetiva. Porém, para você alcançar essa atenção projetiva, produzir essa atenção projetiva, você precisa narrar usando 5 sentidos sensoriais. Dica valiosa essa, hein? Para tudo que você for contar agora, você vai colocar os 5 sentidos sensoriais. Não precisa exagerar, viu, gente? A gente precisa ter bom senso, né? Porque quando tem detalhes demais, isso também escapa. Cadê? Não vai chegar lá logo, não. Eu quero saber o que aconteceu com o personagem. Porque é assim que a gente fica internamente. A gente quer saber o que acontece com o personagem. Se a gente começa a dar muitos detalhes, a gente também perde a atenção projetiva do escutador. Mas é interessante que a gente veste o sapatinho. Eu falo que tem gente que fala que veste o sapatinho. Eu falo que a gente veste tudo. A gente veste a camisa, o sapato, o chapéu, a gente veste tudo. Porque todos os personagens da história, a gente se identifica com eles. E todos os personagens e todas as situações que esses personagens vivenciam, eles são nossos espelhos. Então, ao identificar, a gente se conecta e reconta essa história para nós a partir das nossas experiências, a partir das nossas identificações. Quando a gente se identifica, a gente fala, nossa, eu vivi isso. E aí a gente traz para a nossa vivência, para a nossa experiência. E somente as histórias conseguem isso. Olha que maravilha. Na atenção projetiva, eu tenho o melhor da atenção concentrada e o melhor da atenção periférica. Só trazendo uma coisa, eu disse inicialmente que os tipos de atenção, tem vários tipos de atenção e vários estudos e pesquisas relacionadas aos tipos de atenção, que muitas vezes elas chegam a ser até controversas, né? Na psicologia, por exemplo, nós temos 4 tipos de atenção e tem um estudo ele é base para nós, que é da década de 80. Pensa, se não está precisando dar uma atualizada nisso daí. Em 10 anos, na tecnologia e no estudo da neurociência,
Em 10 anos, a gente avançou 100 anos. A nossa atenção, ela não é um processo individual, ela é um grupo de subprocessos, então é algo cognitivo que é muito complexo. Na área da comunicação e das histórias, a gente trabalha com 3 tipos de atenção, que são essas que eu acabei de falar, concentrada, periférica e projetiva. A concentrada e a periférica, elas são contrárias, às vezes chegam a ser contrárias, porém, elas têm um lado que, quando a gente vai trabalhar com as histórias, voltada para a cura, no contexto da terapia, elas não são muito positivas. A atenção projetiva, ela envolve o melhor da concentrada e o melhor da periférica, e a gente se projeta para dentro da história. E é aí que a gente consegue ressignificar as nossas histórias, trazer algum tipo de conhecimento, de caminho, de solução para a nossa vida. As histórias conectam com todas as pessoas, né? Ela colocou que as histórias conectam muito com os clientes. Conecta com todo mundo. Nosso cérebro, ele é programado para ouvir histórias. A gente compreende as coisas através das histórias. Os mitos nos contavam como é que tudo tinha uma explicação. Os mitos traziam explicações para tudo e ali traziam também a sabedoria, o conhecimento. E os contos de tradição oral, que são os contos que eu mais trabalho, eles são contos no qual eles trazem caminhos de vida, eles trazem soluções, porque eles trabalham com os conflitos humanos, com as questões humanas, com situações humanas. Apesar de ser muitas vezes objetos, animais que vivenciam aquilo, mas a gente também se identifica, porque a gente não se identifica com o personagem em si, mas com o percurso que o personagem desenvolve na história, com o desenrolar da história. Então não importa muito que tipo de personagem está ali. Por isso que a gente fala que a gente pode trocar os personagens das histórias. Se é um macaco, eu posso colocar um lápis, e aí eu preciso fazer uma verificação se a troca que eu faço condiz com o desenrolar da história também. Eu não posso trocar aleatoriamente, senão a história fica tão maluca que a gente perde a atenção projetiva do escutador, porque ele vai para a atenção concentrada, que é a atenção racional, é aquela que ele começa a questionar, a perguntar. Então ele fala, nossa, que estranho, um lápis nessa história não condiz, não faz sentido, né? E é engraçado, porque os contos realmente eles são tão fantasiosos que não faz sentido, porém eles precisam ter uma ligação, uma coerência entre os personagens, os diálogos que os personagens realizam entre eles e o diálogo que os personagens realizam conosco. Então precisa haver uma coerência nesse desenrolar e dos personagens envolvidos, sejam eles quais forem. Então a atenção projetiva, ela é a atenção que a gente precisa fisgar do nosso cliente para utilizar no campo da terapia. E como que eu faço isso? Narrando as histórias utilizando os 5 sentidos sensoriais. A visão, se eu digo para você assim, um caderno de capa dura, sem pauta, sem linha, grande, não pequenininho, grande. Ó, eu estou conduzindo a mente de vocês para imaginar, para visualizar um caderno de capa dura, grande, sem linha. Então eu trabalhei com vocês agora a visão. E aí eu vou descobrindo, na verdade, vendo a quantidade de elementos e de descrições eu dou para aquele objeto ou para aquele personagem. Eu me pergunto, é necessário eu dar esse monte de informação? Ou só de eu disser para vocês um caderno, vocês já vão imaginar um caderno na cabeça? Eu só vou descrever se é um caderno de capa dura e sem pauta, se essas informações, se essa descrição da imagem vai fazer diferença na história ao longo do desenrolar. Agora, se não vai fazer diferença, eu só falo um caderno. E aí você visualiza um caderno. A gente trabalha com o olfato quando a gente diz estava num jardim. E a personagem estava atravessando esse jardim. Nesse jardim tinha algumas borboletas, tinha beija-flores e tal. Nesse jardim exalava um cheiro, um perfume doce, delicado. Não aquele perfume doce que machuca, mas aquele perfume delicado. Aquele perfume que entra no seu nariz e faz você tranquilizar,
faz você ficar leve, te traz uma sensação de prazer. Ó, eu estou trabalhando os sentidos. Ou eu falo aquele cheiro de rosa. Eu não posso dizer para vocês cheiro de pirilim-pim-pim. Que cheiro que tem pirilim-pim-pim? Aí, o que vai acontecer? Tua mente, como não conhece o cheiro de pirilim-pim-pim, não sei nem se eu vou conseguir repetir essa palavra. Como sua mente não conhece cheiro de pirilim-pim-pim, o que você vai fazer? Você perde a atenção da história porque a tua mente volta para buscar um cheiro de pirilim-pim-pim. O tempo que a minha mente leva para buscar, para fazer a conexão do que é um cheiro de pirilim-pim-pim, eu já perdi a sua projeção na história. Então, se eu estou num ambiente no qual, por exemplo, tem rosas e a gente está sentindo um cheiro de rosas, eu utilizo esse recurso, eu utilizo esse elemento, eu utilizo um elemento que está no contexto, porque vai facilitar, eu não vou fazer com que a mente do meu escutador vá para um lugar que não precisa ir. E aí eu falo um cheiro de rosas como esse que a gente está sentindo. Pronto, a mente do escutador continua ali na história. Os sons, como é que a gente faz quando a gente precisa ativar a audição? A gente faz barulhos. A gota de água não parava de pingar. Agora, se é um som conhecido, por exemplo, som de sino, e o sino tocou, deu 12 badaladas, e eu fico em silêncio. Então, vamos fazer esse teste agora. Tá? O sino deu 12 badaladas. Você escutou as 12 badaladas no silêncio que eu dei. Porque o silêncio também é som. O silêncio também é fala. Então, eu vou escolher, eu vou ganhando campo mesmo, eu vou ganhando potência narrativa. Então, eu vou escolhendo. Eu faço silêncio porque meu escutador vai conseguir ouvir o som da porta batendo e a porta bateu. Pronto, você escuta o barulho da porta batendo. Eu não preciso fazer. Só que às vezes é gostoso ouvir, né? É gostoso. Então eu vou escolher. O que eu faço? Eu faço o barulho da porta? Pá! Não preciso. Agora, se eu sei fazer um barulho de porta legal na boca, eu utilizo desse recurso. A gente escuta, porque a gente ativa memórias. Quando a gente ouve uma história, a gente se projeta para dentro da história, que é trabalhar com esses sentidos, a gente ativa memórias. Por isso que as histórias são tão fantásticas, porque elas vão buscar nossas memórias. E muitas vezes as nossas memórias afetivas. Outro sentido, sentido sensorial, da pele, sentido de textura, que é o toque. Como é que a gente faz para trabalhar o toque nas histórias? Você dá a sensação de toque. Ó, vou dar um exemplo de coisa boa e um exemplo de coisa que não é muito boa, ok? Então, por exemplo, a mulher, a morte, vestida de preto, estava deitada na cama e ali ela sentiu um cheiro de lavanda que subia do lençol e ela passou os dedos sobre o lençol macio, parecia um lençol de seda, de tão macio que era. E o toque daquela maciez na sua pele dava um ar de frescor. Toque. Esse é bom, porque todo mundo conhece o toque da maciez, o toque da seda no corpo. Agora, se eu falo aqui para nós, olha que trem que não presta. Se eu falo aqui para nós que a personagem estava caminhando e era inverno, e ela estava caminhando num bosque e havia muita neve, e enquanto ela caminhava, a neve tocava em sua pele. A mente de vocês foi buscar algo que você imagina que seja tão gelado quanto a neve, porque nós não conhecemos a neve, nós não conhecemos o toque da neve na nossa pele. Então, porém, eu não preciso tirar isso da história, tá, gente? Eu posso simplesmente dizer, ela caminhava na neve e o toque da neve fazia a tua pele enrijecer de tão gelado que estava e doer, queimar. A gente não queima quando a gente encosta em algo muito gelado? Então, vocês já sentiram tudo aí. Então, sensorial, textura. A gente trabalha com textura. Aquilo que a gente percebe a partir do toque.
na história. Mas percebe que todos eles, eu preciso criar a imagem na tua cabeça? Então, todos os sentidos que a gente trabalha numa história é a partir do visual, é a partir da construção de imagens. Então, eu falei da visão, do olfato, do toque, do ouvido e qual que falta? E paladar. Como é que eu aguço o paladar do escutador? Com as imagens, e aí eu digo assim, vou pegar um exemplo fácil que todo mundo conhece. A gente sempre vai usar de imagens e os 5 sentidos que a gente conhece, isso ficou claro, né? Que você sabe que o escutador conhece, dentro do nosso contexto, utilizando nossa cultura. Não dá para você falar, por exemplo, o cheiro de guaxinim. Você já sentiu o cheiro de guaxinim? Então você pode falar cheiro de vaca, é uma coisa que é cheiro de galinha. Então, vamos lá, no paladar, né? O paladar eu posso utilizar da seguinte forma. O homem estava caminhando e ele avistou um pé de laranja, uma laranjeira, e se aproximou do pé de laranja, pegou na folha, sentiu o cheiro da folha, e aquilo deu uma vontade de chupar uma laranja. Eu já salivei. Eu salivei porque a imagem está em mim, né? Vocês vão salivar a hora que a imagem chegar em vocês. E esse homem esticou a mão, apanhou uma laranja que estava amarelinha. Parecia um pequeno sol, tão amarelinha e brilhante que ela estava. Ele enfiou os dedos na laranja e descascou a laranja. Quando o sumo bateu no seu rosto, ele lembrou de memórias da infância, quando ele corria como criança no quintal da sua casa e tua avó gritava, menino, vem tomar banho. Então ele retirou um gomo da laranja e levou o gomo na boca e apertou. Apertou e envolveu a laranja, levando aquele gomo, soltando aquele caldo para um lado e para o outro, e aquilo desceu para o seu estômago como se fosse um pedaço de mel. A intuição. A intuição, nas histórias, a gente trabalha por um outro sentido, que não é nem o 5 sentido sensorial, mas é o sentido da percepção, é da leitura que eu faço. Eu vou esclarecer aqui porque a Leveza na Alma disse que temos o 6º sentido que está em desenvolvimento, o sentir, que é a intuição. Aí tem a ver com a conexão que eu faço e identificação que eu faço com o personagem. Eu vou sentir, e aí eu vou ter percepções, que a gente pode traduzir a intuição como percepção, ao invés de intuição. Nesse lugar, tá? Nesse lugar. Você pode dar o nome que você quiser, mas nesse lugar a gente olha para isso quando eu estou ouvindo uma história, eu me identifico com o personagem, eu me projeto para dentro da história, se o narrador estiver utilizando os 5 sentidos sensoriais, que são os 5 sentidos narrativos, onde eu posso utilizar na narrativa, porque eu não posso utilizar das percepções na minha narrativa. Senão eu bloqueio as percepções do escutador, que ele terá sozinho ao escutar a história. Então, na narrativa, eu não trabalho a percepção. Então, na narrativa, são somente os 5 sentidos sensoriais. O 6º sentido fica por conta do escutador. Cada vez que a gente narra uma história, e dentro do método que eu desenvolvi, eu ensino a gente a narrar a história de forma consciente. Então, toda vez que a gente narra uma história, a gente também passa pelo mesmo processo do escutador. Então, nós também teremos novas percepções cada vez que a gente narra a mesma história. Mas eu não a incluo nas histórias. Eu deixo elas somente comigo, porque são as minhas percepções. Com todas essas narrativas sensoriais, eu faço o escutador se projetar e ele vivenciar tudo que o personagem da história vivencia. E, principalmente, o que o personagem é e representa simbolicamente na história. E aí é por isso que sempre, gente, eu estou falando dos contos de tradição oral, ou as histórias de tradição oral, não histórias reais, nem histórias inventadas, as histórias criadas. Por que eu não trabalho com as histórias criadas? E indico que se você for trabalhar com os contos no campo terapêutico, não trabalhar com histórias criadas. Porque, primeiro, as histórias criadas, a gente precisa primeiro aprender a narrar, aprender a reconhecer a estrutura de uma história,
para depois a gente começar a criar histórias. Porque aí as histórias que a gente conta, a gente vai fazendo um trabalho interno de diálogo mesmo, tá? Com essas histórias, a gente nos retira da história que a gente está criando. É interessante e é dialético mesmo, no qual eu estou criando uma história, então aquilo tudo é imaginação minha, são das minhas percepções, o desenrolar dos personagens, é tudo eu que estou criando, porém eu me retiro no sentido de ego, no sentido de crenças, no sentido de interpretações. Então, primeiro eu preciso aprender a narrar, depois criar. Então, eu peço, não cria, não estou falando para não criar as histórias, mas evitar trabalhar com elas agora, até por conta da nossa intenção de postura. Eu posso criar histórias, e eu vou criar histórias, a gente sempre vai criar histórias baseadas nas nossas experiências, então eu posso narrar aquela história e como um salvador, ou como uma vítima, ou como um agressor, que tem a ver com a nossa postura interna diante daquela experiência que a gente vivenciou e está criando a história. Então, isso também é uma das coisas que eu indico a gente não trabalhar. Mas é bacana a gente criar, porque através da criação a gente vai vendo, né? Quem é que está ali? É a vítima, é o salvador ou é o agressor? E aí é uma possibilidade da gente também olhar para esse lugar em nós e nos retirar dessa postura. Se a gente for começar a utilizar das histórias, utiliza das histórias de tradição oral, ou dos contos de tradição oral, porque eles já nos trazem muita coisa. É uma infinidade de possibilidades. E aí eu vou trabalhar essa história para conduzir essa história utilizando dos 5 sentidos sensoriais. Para que somente assim o meu escutador se projete para dentro da história e retire algo dali, algo que vai ajudar no seu caminhar, no seu conflito, nas ressignificações das suas histórias pessoais, das suas dores, dos seus apegos. E dentro de um conto, gente, existe uma infinidade de possibilidades. Muitas vezes a gente não consegue ver isso porque nós ainda, estamos no processo. E a gente vai olhar para aquilo usando o nosso mapa mental, a construção, o que nós somos hoje, né? Então, tudo aquilo que a gente vivenciou. Então, vai ser a partir das nossas experiências. E aí, então, a gente fecha nossas experiências. Ontem eu contei a história do elefante, né? Dos ceguinhos que vão tocar os elefantes. Cada um toca numa parte, então cada um vê o elefante de 4 formas diferentes. E como é que eu faço para saber se o meu cliente se eu estou conduzindo? Ok, aprendi a trabalhar com a atenção projetiva, sei que a atenção projetiva detém o melhor da concentrada e da periférica, sei como trabalhar com ela, e como é que eu sei, então, se eu estou conduzindo realmente o meu escutador na história? Existe também uma série de formas da gente ver isso. Há uma série de microcomunicações que a gente pode observar. A respiração do escutador, a respiração altera, e normalmente a respiração do escutador vai ser muito parecida com a sua respiração, se você estiver respirando junto com o tom. Pequenos movimentos que ele vai fazer pequenos gestos, ele vai mexer na cadeira, ele vai mexer em alguma coisa, ele vai se coçar, ele vai mexer. O visual, muitas vezes ele está olhando para você completamente parado, assim, aí de repente ele faz assim, ele olha para baixo. Então, há uma série de reações que a gente pode olhar. Só que isso é tudo? Não, gente. Sabe por quê? Porque tem gente que não reage. Não reage de jeito nenhum, fica parado. Aí a sua cabeça vai fazer o quê quando você vê isso? Você vai olhar para isso e vai falar assim, meu Deus do céu, eu preciso botar mais elementos. Ai, meu Deus, eu não estou narrando bem uma história. Ai, meu Deus, ele não está se projetando na história. Não é isso. Então, você abandona esses pensamentos, lembra de mim, falando, não, isso não tem nada a ver. Isso é bobagem, menina. Para! Porque tem gente que não reage mesmo. Tá tudo certo. Continua ali, firme e forte, confia na história, confia no conto, confia na sua narrativa. Então, não tem muito a ver as reações, mas é um recurso que você pode estar de olho e observar. E no final da história, fica em silêncio. Fica em silêncio e percebe o clima, percebe o som. Exatamente, a reação é a parada. Essa é a reação dele, fica completamente parado, inerte. Eu confesso para vocês que isso me dá uma certa agonia, e eu acho que dá em todo mundo, né?
Mas a mim me dá uma certa agonia. Então, todas as vezes que eu estou narrando uma história que a pessoa fica inerte, esses pensamentos passam pela minha cabeça. Não todos, hoje em dia, né? Mas a hora que eu começo a pensar, nossa, eu preciso botar mais energia nesse conto aqui, que eu começo a ver que eu estou botando mais energia na minha fala e na minha narrativa, a minha cabeça faz assim, Sandrinha, deixa de ser boba, isso não quer dizer nada. Aí eu volto para o meu lugar de novo. Narrar histórias também é um autoconhecimento profundo. É um trabalho que a gente faz com a gente e permite que a gente utilize desse recurso que a gente faz de cura conosco para o outro. Mas é importante que a gente deixe o outro livre também, para se reconhecer na história, para se projetar na história e para ter as percepções que o mundo dele vai permitir que ele tenha. Então a gente libera a história e confia nessa ferramenta e confia na nossa capacidade de narrar histórias. É isso, meus queridos. Então, acho que ficou claro, né, a questão das 3 atenções e de que forma a gente pode utilizar essas atenções na nossa vida e nos nossos escutadores enquanto estamos narrando as histórias e ficar de olho para perceber mesmo, porque a pessoa vai te dizer, de alguma forma ela vai te dizer. Você não precisa perguntar. Muitas vezes a insegurança ao saber se, narrando história para aquele cliente, ele retirou dali alguma coisa, o conto mexeu, o conto afetou. Isso é uma insegurança. E às vezes, por essa insegurança, o que normalmente a gente faz? Ao terminar de contar uma história, a gente pergunta, e aí? O que você achou dessa história? Viu o que o personagem passou? Viu o que o personagem... Entendeu? A gente vai... E aí a gente leva o cliente ao campo racional. E é onde ele não precisa nesse momento. Deixa ele lá no campo emocional, deixa ele lá tirando as suas percepções, deixa o campo, a história mexer onde precisa, deixa o campo, a história tirar os móveis de lugar, fazer uma certa limpeza, organizar as imagens internas do escutador, porque é isso que o conto faz. Ele organiza as imagens internas em nós. Então, a gente precisa dar um tempo para isso. Eu vejo muita gente fazendo isso. Ao terminar de contar a história, e aí, o que você achou? Ele sai da emoção, ele para de organizar as imagens internas e vai para a mente racional. E é o que ele não precisa nesse momento. Ninguém. Quando a gente escuta uma história, a gente precisa se manter na organização das imagens. Então, o máximo que você pode fazer, e é uma outra dica aqui que eu dou para vocês, é, terminou de narrar a história, vira para o seu escutador e fala assim, olha, eu vou te dar uma sugestão. Durante a semana, reconta essa história para você. Só isso. Reconta esse conto para você. Dá uma tarefa para ele, uma ação, né? De recontar aquela história para ele mesmo. Ah, mas e se eu não lembrar? Não se preocupe, reconte aquilo que você lembrar. Reconte as imagens, os acontecimentos que você lembrar. Você não precisa lembrar a história toda. Tá bom? E aí você deixa. Deixa eu ver que tem algumas perguntas aqui. Sandra, eu como personal trainer posso utilizar essa ferramenta para entreter meus alunos? As histórias é uma forma de entretenimento. Elas são lúdicas, então ela é já um entretenimento. Lógico que você pode utilizar das histórias para entreter. Você dá cursos? Sim, eu dou cursos, mas voltado para a área terapêutica, para a gente ajudar no processo de cura físico, mental e emocional. É aí que eu dou curso, é aí que eu estou voltando todas as minhas energias e foi aí que eu desenvolvi um método, uma metodologia para você aprender a utilizar das histórias como uma ferramenta de trabalho. Eu costumo fazer a brincadeira que as histórias é o prego e você é o martelo. Eu vou te ensinar a martelar o prego e ele entrar assim, ó, macio, gostoso, no furacano, não furacano, não. Esse prego não furacano, não. Tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Domingo tem histórias aqui no canal. Eu venho aqui para contar história para vocês. E muito obrigada. Até a próxima.